Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, dando início a essa videoaula de programação para Web 1 e hoje nós vamos estar falando sobre JSP. Vamos lá. O que vem a ser o JSP, pessoal? É Java Server Pages. São as páginas que nós conseguimos criar utilizando também HTML e código Java junto, tá? Então são o quê? Páginas HTML onde é possível inserir código Java. Não somente código Java, pessoal, mas depois a gente vai ver ação padrão, JSTL, tem algumas outras coisas que a gente consegue colocar também na JSP. O que eu preciso? Né, para assim, o básico do básico. Montar uma página como se fosse uma página HTML, só que ela tendo a extensão .jsp. E aí eu consigo inserir dentro dessas tags aqui de menor que e porcento maior que, eu consigo colocar código Java. Aí, internamente, o container web, por exemplo, Glassfish, Tomcat, ele vai compilar a página JSP, transformando ela em servlet. Então, quando essa página JSP for requisitada, a primeira vez ele transforma isso num servlet, ele compila isso para um servlet. E esse código servlet que vai ser gerado, a gente não precisa se preocupar, tudo é feito automaticamente pelo container web. Tá? Então, JSP é como se fosse uma páginazinha HTML, só que nela você consegue incluir alguns outros códigos, por exemplo, código Java e também algumas outras coisas que nós vamos estudar mais para frente, como por exemplo JSTL, ação padrão, etc. Aqui é um exemplo básico de um Olá Mundo que a gente consegue fazer com JSP. Né? Quando você for usar o NetBeans ou o Eclipse, ele já até escreve essa parte aqui de cima para você, né? Especificando o tipo de conteúdo, a codificação da página, então isso aqui ele já faz para você. E também nós vamos entender daqui a pouco o que são essas coisas aqui. E dentro dessas tags aqui de menor que e o sinal de porcento e porcento maior que, nós conseguimos escrever código Java normal. Tá? É como se eu estivesse aqui dentro de um método, por exemplo, do get, do post, é como se eu estivesse aqui dentro dele, tá? Se fosse falando lá do servlet. Sim, temos algumas diretivas, tá? Por exemplo, isso aqui é uma diretiva, tá? Começando com arroba aqui. Então, as diretivas são instruções especiais que nós vamos dar às nossas páginas JSP. O código das diretivas ele vai ficar entre o menor que porcento arroba e terminando lá com porcento maior que. Essas diretivas elas podem ser de 3 tipos, tá? 2 deles nós vamos falar hoje e o outro a gente vai falar em aulas mais para frente. Então, a diretiva ela pode ser uma diretiva de page, uma diretiva de include ou taglib, sendo que a taglib nós não vamos falar disso hoje. No page, define propriedades específicas da página. Algumas características da página nós conseguimos definir aqui no page. O include, como o nome já fala, para incluir outros códigos na nossa página. Aí aqui tem um exemplozinho, né, aquele mesmo do exemplo anterior, especificando o tipo de conteúdo e também a codificação da página. Então, alguns dos valores, dos atributos que nós conseguimos colocar na diretiva page. Tá? 2 deles a gente já viu aqui, content type e o page encode, são atributos que nós conseguimos colocar nessa diretiva page. E tem alguns outros, por exemplo, import. Esse aqui o import é para importar, né, como se fosse os imports dos pacotes Java que nós temos. Nós vamos utilizá-los, precisamos importar, tem essa diretiva import. Thread safe. Esse aqui, pessoal, apesar de existir, não se deve utilizar. Tá? O que ele vai fazer? Ele especifica se o servlet, assim, porque a JSP ela transforma-se em um servlet, tá? Por isso que ele está falando de servlet aqui. Isso o Container Web vai fazer automaticamente para você, pegar sua JSP e transformar num servlet. Aí ele vai especificar se esse servlet gerar deve ou não implementar o Single Thread Model, ou seja, uma página que só tem um único thread, ou seja, só um único... Não tem paralelismo, não pode executar mais de um método daquele ao mesmo tempo. O valor padrão é true. Se for colocado como falso, então não irá implementar. Tá? Aí esse Single Thread Mode, por que ele vai ser ruim? Ele vai permitir que somente uma ocorrência daquela página aconteça por vez, então não aceita 2 requisições ao mesmo tempo. Se chegar mais de uma requisição, vai ser enfileirada e não vai acontecer simultaneamente. Aí isso faz uma perda de desempenho. Tá? Então, apesar de existir, não é bom que se utilize. Tá? Sim, Content Type. O Content Type ele define o MIME. Tá?
é para dizer se, por exemplo, se é texto HTML, ou então dizer qual que é o tipo de conteúdo, tá? Por exemplo, aqui, ó, text HTML, ou se não é HTML, se é alguma outra coisa, qual que é o tipo de conteúdo. Aí você vai falar nesse content type. Is ignored. Expression Language, pessoal, é um conteúdo que nós vamos estudar em aulas mais para frente. E é possível que a minha JSP ignore as Expression Languages. Mas quando nós formos estudar Expression Language, a gente volta e comenta isso aqui. Is error page e também error page são utilizados para tratar erros, capturar o erro e tratar o erro, tá? Por exemplo, a gente viu em aulas passadas, em algumas aulas para trás, que lá no Servlet eu consigo, por exemplo, gerar o erro e também tratar o erro, sem utilizar o try-catch, né? Eu consigo especificar uma página de erro, né? É isso que a gente consegue fazer com isErrorPage e também com errorPage, tá? Dá para continuar utilizando try-catch? Sim, dá para continuar utilizando, mas nós temos mais uma alternativa. Então, isErrorPage vai definir se a página é ou não uma página de erro, uma página que vai tratar o erro. E errorPage você vai colocar em uma página que pode gerar um erro e vai informar nesse error page qual que é a página que vai tratar esse erro. Tá? Então daqui a pouco a gente faz um exemplo e eu vou mostrar esses caras aqui para vocês. Language. O language, apesar de existir, o único valor aceito é Java. Tá? Qual que é a linguagem? Java. Então a gente nem usa. Extends define a superclasse da JSP. Então a JSP extend lá da classe... Agora eu não lembro de cabeça qual era a classe que o JSP extende, mas se eu quiser modificar, eu consigo utilizar o extends. O session define se existirá ou não um objeto de sessão implícito. Tá? Por padrão, sim, existe um objeto de sessão implícito, mas se você não precisa, pode deixar como false para melhorar o desempenho. O buffer e auto-flush vai ser o seguinte, o buffer define o tamanho do buffer de saída, o quanto de informação que eu consigo guardar, uma área de memória, de guardar a resposta que vai ser enviada para o usuário. E o auto-flush vai indicar se esses dados vão ser enviados para o cliente quando o buffer estiver cheio. Então, pessoal, o buffer é 1 mega. Quando chegou em 1 mega, se o auto-flush for true, ele já descarrega isso automaticamente. Se não, aí gera um erro. Tá? Info define uma string, um texto, que vai ser obtido com o método getServletInfo. Então, você define um info. Se durante o seu código precisar dessa informação, você consegue pegar isso com getServletInfo. Agora, eu, na minha opinião, acho mais interessante do que usar isso aqui, usar os atributos não, as informações que nós conseguimos colocar no arquivo web.xml para inicializar, quando vai inicializar a aplicação. Por que eu acho mais interessante? Porque eu não preciso modificar o meu código fonte, né? E aqui, se você colocar a informação aqui, depois você tem que vir estar modificando direto lá no seu código. É uma possibilidade, sim, mas aí tem que ver se vai ser útil ou se é melhor utilizar lá no web.xml, tá? No descritor de implantação, que aí você também consegue colocar as informações lá, tá? De inicialização da aplicação ou do contexto ou do server. Paging Code define a codificação de caracteres, que na grande maioria dos editores de texto que a gente usa moderno utiliza o TF8, mas talvez o seu seja um outro, então tem essa opção para poder indicar. Isso, aí esses são os atributos, então, da diretiva page, tá, pessoal? Alguns deles eu nem vou comentar, porque acho que a grande maioria é autoexplicativo, mas vale a pena depois a gente fazer exemplo utilizando esses dois aqui, isErrorPage e também errorPage. Tá? Vale a pena, eu vou voltar depois e mostrar um exemplo para vocês sobre isso aqui, mas daqui a pouco, tá? Os outros, acho que não é bem intuitivo, é aquilo que ele já estava explicando. Session. À medida que a gente for trabalhando nas próximas aulas, nós vamos fazer também exemplo utilizando sessão, mas não necessariamente hoje, tá? Aí depois nós temos a diretiva include, né? O que vai fazer a diretiva include? Incluir outros códigos na nossa página. Então, por exemplo, geralmente todas as páginas de um site têm o mesmo cabeçalho, o mesmo rodapé. Então você consegue criar um código de cabeçalho e simplesmente incluir o código de cabeçalho aqui. E a mesma coisa com o código de rodapé. E observe que esse código pode ser JSP ou pode ser HTML. Né? E aqui no meio iria, por exemplo, o seu código, né? O código que você vai escrever. Scriptlet. Scriptlet é o que a gente começou falando lá no segundo slide, que é o que a gente vai colocar dentro das tags de menor que e exclamação e porcentagem maior que. É o código Java que você vai colocar aqui, tá?
Então, o scriptlet permite inserir código Java dentro de uma página JSP. Ele fica delimitado por essas tags, e aqui tem um exemplozinho de Olamun. Esse scriptlet, pessoal, é como se fosse o método de service, o método, por exemplo, do get ou do post, que nós temos lá no servlet. Tá? Então, por exemplo, eu acessei uma página. Quem que vai tratar os dados lá no servlet? Né? Quem é que vai tratar do get, do post, do delete, assim por diante? É mais ou menos isso, tá? Então, acessou a página, esse código aqui é executado. Tá? Aí depois a gente tem essa expressão. Vamos parar aqui por enquanto no scriptlet, para eu poder mostrar para vocês tanto esse scriptlet, quanto o include, e também eu quero mostrar para vocês esse iserrowpage e errorpage. Tá? Então vamos ver essas coisas por enquanto, depois a gente volta aqui e continua o slide. Vamos lá. Aqui eu já havia criado um projeto, pessoal, que eu chamei de Introdução ao JSP. Por padrão, o NetBeans, na hora que ele cria um projeto, ele já me dá um arquivo chamado index.html. Eu vou deletar esse arquivo, que eu não quero ele, e vou criar um arquivo JSP. Se você vir aqui em New, provavelmente você já vai encontrar o JSP, mas se não encontrar, você pode vir aqui em Other, aqui em Web, e aí tá aqui, ó, JSP, tá? Você já pode criar ele aqui. Vamos dar o nome de index para esse cara aqui. Pronto, só isso. Finalizar. Ó, aí o NetBeans já cria, deixa eu tirar esses comentários aqui. Aí o JSP já coloca aqui pra gente essa diretiva de page. Ele já coloca o tipo de conteúdo, que é texto HTML, a codificação de caracteres, que é o TF8, e aí já entrega aqui um códigozinho esqueleto do HTML. Tá? Então nós conseguimos vir aqui e colocar, por exemplo, um scriptlet, e dentro desse scriptlet eu consigo colocar código Java normal. Tá? Então consigo vir aqui, por exemplo, colocar um out.print. Olá, mundo. E aí, de onde vem esse out? Daqui a pouco a gente vai ver, tá? É semelhante àquele out que eu tenho lá no servlet, mas daqui a pouco a gente vai ver isso aí, que são os objetos implícitos que nós temos. Vou pressionar aqui F6. Ó, aí ele já coloca aqui o meu Olá Mundo, tá? Deixa eu tirar esse. Ó, eu, inclusive, consigo fazer coisas assim, tipo, misturar isso com o HTML. Ó, pessoal, apesar da gente ver scriptlet aqui hoje, nós vamos ver, estudar isso aí para que você saiba que exista, né? Mas na prática mesmo nós não vamos estar usando o scriptlet. Tem ferramentas melhores para a gente trabalhar aqui no JSP. Tá? Então nós vamos ver depois JSTL, ação padrão, expression language. Então tem outras ferramentas que nós vamos utilizar aqui para facilitar. Por quê? Porque nós vamos misturando aqui, ó, HTML com código Java. E se uma página grande começa a ficar confuso, meio bagunçado. Então tem outras ferramentas para facilitar isso e não deixar o nosso código bagunçado, tá? Mas é bom que nós conheçamos, para que no caso, no dia que precisar, ou se encontrar algum código de alguma aplicação que esteja utilizando, nós conseguimos entender o que está acontecendo. Né? Beleza? Vamos pressionar aqui o F5. Né? E aí está aí, nosso Olá Mundo dentro do H1. Eu consigo aqui, por exemplo, criar uma outra JSP e falar que é o nosso cabeçalho. Vamos dizer aqui. Vai ser o cabeçalho. Poderia criar um rodapé, por exemplo, e assim por diante. Então, nosso cabeçalho vai ser assim. Cabeçalho da página. Como vai ser um código que eu vou incluir aqui, pessoal, então eu vou tirar esse body, read, HTML, tirar todas essas coisas daqui. Tá? Vou deixar só o H1. O H1 e a diretiva, né, page, indicando o tipo de conteúdo e a codificação de caracteres. Vou deixar só isso aqui. Poderia colocar dentro de uma tag reader. E aí continuar o nosso código HTML normal, tá? Se tivesse alguma imagem ou outra coisa, a gente vai colocar aqui. Pronto, só isso aqui. E aqui eu posso importar aquilo lá. Então eu vou deixar isso aqui dentro de um parágrafo. E eu consigo aqui incluir, tá, um arquivo. Que arquivo que vai ser esse? O meu cabeçalho.jsp. Dá um Ctrl S aqui. F5. Ó, tá aí, o cabeçalho da página foi incluído. Né? Então eu posso ter um único cabeçalho e usar ele em várias páginas. Né? Várias páginas que eu tenho. Cabeçalho, rodapé, um menu lateral ou
um aside, alguma coisa assim, eu poderia utilizar aí e simplesmente incluir, utilizando essa diretiva de include aqui, tá? Sim, quanto aos erros, né? Vamos colocar um erro aqui, por exemplo, pensar aqui. Vamos fazer uma operação. Então, vou ter aqui um inteiro, x recebe 5, aí eu vou querer colocar aqui, por exemplo, pode ser direto aqui. Vamos falar aqui, x dividido por 0. Deixa eu ver aqui se só isso aqui já vai ser o suficiente para gerar o nosso erro. Isso, né? Eu não consigo dividir um número por 0, né? Se eu for tentar dividir, acontece esse arithmetic exception, né? Por quê? Porque eu estou tentando dividir alguma coisa por 0. Aí eu poderia vir aqui, colocar um try catch, se acontecer o erro, trata e faz alguma coisa. Sim, é uma possibilidade. Outra possibilidade é eu vir aqui, eu posso tanto vir aqui e acrescentar aqui, né? Falando do error page, ou, se preferir, coloca aqui de novo, né? Assim, se achar que fica mais organizado, coloca uma outra page aqui, aí coloca aqui o error page. Então vamos dizer que eu vou ter uma outra página para tratar o erro, tá? Para me mostrar uma mensagem de erro, fazer alguma coisa e tratar o erro, tá? Então vamos colocar assim, trata erro.jsp. Então vou ter uma outra página que vai ser esse trata erro.jsp. E aí quando acontecer um erro, ele me leva para essa outra página, tá? Então eu vou criar a página aqui. O nome dela vai ser esse trata erro. E aí vamos por enquanto só colocar aqui. Opa! Ocorreu um erro. Pronto, por enquanto só isso. Se eu voltar aqui, observe, eu estou acessando o index. Se eu acessar o index, ele vai me mostrar a outra página. Observe, eu ainda estou no index, né? A gente não precisa digitar o index aqui, porque a raiz ele já vai chamar o index, né? Mas se eu digitasse, observe, eu estou chamando o index, mas ele está me mostrando essa outra página aqui, né? Por quê? O que vai acontecer aqui? Ele vem aqui, aconteceu o erro. Aconteceu o erro, ele me leva para a página trataerro.jsp. Aí nesta página trataerro.jsp, eu posso observar qual que é o erro e fazer alguma coisa, né? Então, eu posso... Deixa eu ver se aqui ele está mostrando. Aqui não está mostrando, mas daqui a pouco nós vamos ver que nós temos um objeto implícito que é a exceção, tá? Só que, se eu colocar a exceção aqui, você vai ver que não vai funcionar. Vou colocar aqui um out.print exception. Essa é a exceção. Só que você vai ver que não vai funcionar. Por quê? Porque eu não falei que essa página aqui é uma página de erro, né? Então, vou tentar aqui de novo. Aí já aconteceu outro erro, né? Por quê? Porque eu estou usando esse exception e esse exception não existe aqui, né? Eu acesso o index. Quando o index encontra um erro, ele me manda para esse tratar erro. Chegou no tratar erro, esse exception não existe, aí vai mostrar esse erro aqui, tá? Aqui, ó, trata erro JSP e tal, aí me mostra que tem outro erro. Como é que eu vou fazer para corrigir? Aí é aquele outro atributo, o atributo isErrorPage. Eu preciso de falar que essa página é uma página de erro para que esse exception funcione, tá? Então posso vir aqui, pode colocar aqui, ó, vou colocar aqui direto, isErrorPage, sim, é uma página de erro. Na hora que eu falo que esta página é uma página de erro, esse exception passa a existir, tá? Então se eu voltar aqui e recarregar o JSP, ó, ocorreu um erro e agora ele sabe me mostrar qual é o erro que aconteceu. Então é assim que funciona esses dois caras, ErrorPage e isErrorPage. O include nós já falou, scriptlet, acabamos de mostrar também um exemplo. Agora vamos ver uma expressão. É expressão, tá, pessoal? Não confunda expressão com expression language, com linguagem de expressão. Linguagem de expressão é outra coisa, e nós vamos ver em aulas mais para frente, tá? Por enquanto vamos falar só de expressão. O que é expressão? É como se fosse um outprint, tá? Então ele envia os dados para a saída sem a utilização de outprint.
é como se fosse o conteúdo que eu coloco dentro de um outprint. Isso vai ser a expressão. Aí a expressão ela é delimitada pelo menor que porcentagem igual e termina com porcentagem maior que. Por exemplo, isso aqui. Ó. No exemplo anterior, se a gente voltar aqui, eu precisava escrever outprint. Se eu utilizar a expressão, eu não preciso escrever outprint. Né? E eu observo que não tem nem ponto e vírgula aqui no final. Então, vamos lá ver um exemplo com isso aqui. Pode ser aqui nessa página de erro. Ó, aqui, por exemplo, eu coloquei outprint e a exceção. Se fosse uma expressão, eu colocaria aqui apenas o exception e, para falar com a expressão, sinal de igual. Pronto. Isso aqui já é como se eu estivesse falando um outprint. E o parâmetro do outprint é o que eu estou colocando aqui. Como é o parâmetro de uma função, não existe ponto e vírgula. Tá? Por quê? Porque é o parâmetro da função. E aí, se a gente voltar aqui, continua funcionando da mesma forma. Tá? Então, se eu vou mostrar alguma coisa, usar a expressão fica mais simples do que utilizar o outprint. Ok, continuando. Declaração. A declaração, pessoal, é para declarar alguma coisa. Deixa eu pegar aqui escrever um servlet para a gente poder comparar. Só um teste. Esse servlet eu vou apagar, tá? Nós não vamos ficar com ele, não. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar ele dentro do pacote. Ó, quando eu tenho um scriptlet, quando eu tenho esse cara aqui, ó, um scriptlet, é como se eu tivesse aqui, ó, dentro, opa, aqui não, aqui. É como se eu tivesse aqui, ó, dentro do método. Por exemplo, dentro desse método process request, é como se eu tivesse aqui. Lá eu atendo requisições get, post, put, delete, o que for. Então é como se eu tivesse aqui dentro de um process request quando eu estou trabalhando com scriptlet. Com esse cara aqui, scriptlet. Quando eu estou trabalhando com expressão, com isso aqui, é como se eu tivesse aqui, ó, dentro de um outprint. Né? Então, dentro de um outprint. Então, seria isso aqui, né? Como se fosse esse código aqui. Agora, quando eu tenho uma declaração, é como se eu estivesse dentro da classe, porém fora de qualquer método. Então, por exemplo, a classe está aqui. A chave dela começa aqui. Então, seria algo como se eu estivesse aqui. Dentro da classe, porém fora de qualquer método. Então, aqui eu consigo declarar uma variável e essa variável eu utilizo ela em vários métodos, por exemplo. Ou, eu quero declarar um método. É aqui que eu vou declarar um método. Eu não declaro um método dentro de outro método. Eu declaro um método aqui, fora do método, porém dentro da classe. Então, onde é que eu vou utilizar declaração? Quando eu preciso declarar um método ou quando eu preciso criar uma variável que vai existir mesmo que um método termine. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Vou até descartar esse cara aqui e mostrar o exemplo aqui. Deixa eu tirar esse erro que a gente tinha aqui, pessoal. Comentar ele. Aqui vai gera erro de divisão por 0. Então, por exemplo, ó, eu quero contar quantas vezes o usuário entra nessa página. Então, eu vou declarar uma variável aqui, int quant. Quant começa com 0. E aqui eu coloco um out.print quant. Posso colocar assim, visitou quant vezes. Então, visitou quant vezes. Porém, pessoal, o que acontece? Isso aqui é como se fosse um método. Toda vez que eu acesso a página, esse método executa. Então, se eu voltar aqui e pressionar F5, ó, 0 vezes. Se eu pressionar F5 de novo, o método executa de novo, continua como 0. Né? É a mesma coisa aqui, ó, no teste. Se eu declarar, por exemplo, aqui,
um int quant igual a 0, e depois mostrar esse quant, né? out.print 0. Né? Tem que ser lá dentro do try-catch, só para exemplo, tá? O que vai acontecer aqui? Recebeu uma requisição, quant é 0, opa, aqui não... Recebeu a requisição, quant é 0, mostra 0. Terminou o método, né? Enviou a resposta para o usuário. Quando chegar outra requisição, quant é 0 de novo. Né? Então, quant sempre vai ser 0. Outra coisa que eu esqueci aqui, que aí não vai terminar o exemplo nunca, né? Depois fazer aqui um quant mais. Isso aqui eu esqueci. Espera aí. Para não dar erro, deixa eu já deixar ele aqui dentro, tá? Isso. Ó, então, chegou uma requisição. Quant é 0, mostra o 0, quant mais. Quant fica 1. Terminou o método, quant deixa de existir. A próxima requisição que chegar, quant é 0 de novo. Aí mostra 0, quant mais fica 1. Então isso sempre vai mostrar 0. Agora, se eu pegar isso aqui e tirar fora do método, ou seja, agora ele é um atributo aqui da minha classe, quando eu fizer isso aqui, né, chegou uma requisição, mostra aqui que é 0, quant mais fica 1. Terminou, beleza. Na próxima vez que chamar esse método, que chegar uma requisição, quant já é 1. Aí quant mais fica 2. E assim por diante. Então isso aqui eu consigo contar quantas vezes esse método foi acessado. Né? E a mesma coisa vai acontecer lá no meu JSP. Tá? Se eu deixar aqui quant, aí visitou, e aqui sempre vai ser 0. Por quê? Isso aqui é a execução de um método. Toda vez que chega uma requisição, este método é executado. Tá? Então, se eu vier aqui e pressionar F5, ó, é 0, pressionar F5 de novo é 0, pressionar F5, sempre estou pressionando, continua 0. Agora, se eu pegar esse cara aqui e colocar dentro de uma declaração, aí o que vai acontecer? A primeira vez que eu acessar essa página, esse JSP é convertido em um servlet. Nesse servlet vai ter a classe. Nessa classe falou que tem um atributo lá quant e ele é 0. E aí vem e executa esse método aqui, executa esse scriptlet. E agora, a partir da segunda vez que eu executar, isso aqui já não é feito mais. Somente o scriptlet que vai ser feito. Tá? Então, toda vez que uma requisição chegar, o scriptlet é feito. Agora, isso aqui não. Isso aqui vai ser feito somente na hora que a página for ser criada. Né? Por quê? Porque é um atributo da classe. Tá? Então, na hora que ele instancia o objeto, aí sim isso aqui é executado. Né? Então, se eu voltar aqui, aí vai, cada vez que eu pressiono F5, ele vai atualizando. Né? Só faltou eu colocar aqui um espaço. E outra coisa que eu posso fazer aqui é criar os meus métodos. Então eu quero criar um método? Sim, posso criar public, por exemplo, void, mostrar. E, por exemplo, vou pegar esse cara aqui. Não, só vai ter um outro problema. Eu não vou ter esse out aqui, né? Não, vou ter que deixar lá. Esse aqui vai ter que ficar lá. Mas eu posso dizer assim, que ele retorna uma string e eu monto essa string lá dentro e retorno. E aqui eu coloco mostrar. Então, se eu precisar declarar algum método, eu tenho que declarar aqui na declaração. Se eu vier e colocar ele aqui, não, já ficou errado. Né? Não posso declarar o método aqui. Tá? Por quê? Porque é como se eu estivesse declarando um método dentro de outro método. Então, se eu voltar aqui, funcionando normal. Então, subiu, a primeira vez que eu acesso, faz isso. E aí depois, toda vez que receber uma requisição, vai fazer isso aqui, tá?
Daqui a pouco a gente vai falar sobre o ciclo de vida do JSP. Beleza? Voltando aqui, continuando. Comentários. Ó, não confundir o comentário no HTML com o comentário no JSP. Isso aqui é um comentário JSP. Isso aqui é um comentário HTML. O comentário JSP, pessoal, não vai para o cliente, tá? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui comentário HTML. E agora vamos colocar um comentário. Comentário JSP. Ó, o comentário HTML, ele vai para o cliente. Opa, mas aqui eu fiz errado, né? Não, estou fazendo errado. Aqui. Pronto. O comentário HTML, ele vai ser enviado para o cliente. O comentário JSP não, ele não vai ser enviado para o cliente, né? Vamos ver isso? Ó, vou vir aqui, F5, atualizar a página, pressionar aqui o F12. Ó, aqui a página, né, se eu pressionar F5 de novo, vai contando aqui. E aí, se eu observar aqui, ó, o comentário HTML está aqui. O comentário JSP não vem para o cliente. Né? Então, se você precisa colocar comentários na sua página que não precisa ser enviado para o cliente, que o usuário não precisa ficar sabendo, então você vai colocar o comentário do tipo, esse aqui, um comentário do tipo JSP. É até bom esse tipo de comentário, que se você coloca um comentário muito grande, esse texto não é enviado para o cliente, não consome a banda do cliente, tá? Aí já melhora um pouquinho o desempenho lá para o usuário. Beleza? Continuando. Ó, um resumo disso aí que a gente viu. Scriptlet fica dentro dessas tags aqui e é como se fosse um método process request. A diretiva são algumas informações que a gente dá para a nossa página, por exemplo, se é uma página de erro ou a página que trata o erro, codificação de caracteres, esse tipo de coisa. Expressão é como se fosse um outprint. Tá? A declaração é códigos que eu vou colocar que está dentro da classe, porém fora do método. Então eu declaro variáveis, declaro funções. E o comentário, né, que é um comentário JSP que não vai para o cliente. Aí, vamos falar agora dos objetos implícitos, que nós já até vimos dois deles aqui. Né? Ó, nós já falamos do objeto implícito out, já usamos, e também usamos o objeto exception. E aí, de onde vem isso? Quem declarou esses objetos? Né? Então, esses objetos implícitos são objetos que o meu container cria e já me entrega isso pronto. Eu não preciso instanciar objeto do tipo out, não preciso instanciar objeto do tipo exception. Então, o container web cria esses objetos e já entrega eles prontos para JSP. Então, quando você tem uma página JSP, você já tem esses objetos implícitos aí. Né? Então, por exemplo, objeto out, que é o objeto que eu vou escrever no fluxo de saída que vai ser enviado para o cliente. Objeto request e objeto response são semelhantes àquilo que a gente já tem quando trabalha com servlet. Só que lá no servlet a gente recebe isso aqui como parâmetro. O JSP já entrega isso pronto para a gente. Session é como se eu tivesse ido lá no servlet, falado, por exemplo, que a minha requisição .getSession. Né? Então eu pego a sessão. Aqui ele já deixa a sessão pronta para mim, já me tem um objeto que é a sessão. O application é o contexto da aplicação. Lá no servlet a gente fala get servlet context, né? O contexto da aplicação. Aqui ele chama simplesmente de application. Tá? Então, representa a aplicação. Config, por exemplo, para a gente pegar aquelas parâmetros de inicialização que a gente coloca da nossa aplicação. Então, eu consigo pegar aqui que esse cara config. O exception, que representa a exceção. Né? O page context, contexto da página. E page, esse page aqui é como se fosse o this. Né? Esta página web, este objeto. Então, é o objeto da minha página web. Tá? Tem dois métodos que são importantes e existem, que é o JSP init e o JSP destroy, para fazermos coisas no início, quando vai criar
a minha página JSP quando ela vai ser criada, quando ela está sendo criada, na verdade, e o destroy antes dela ser destruída. Tá? Então, acessei a página. Vamos ver aqui o ciclo de vida, que aí já fica mais simples da gente entender isso aí. Ó, aí depois a gente faz um exemplo com esses caras aí. Então, o ciclo de vida. O que vai acontecer quando eu acesso uma página JSP? Então, primeiro você escreve o código JSP e coloca ele lá dentro do Container Web. Na primeira solicitação, a primeira requisição que existir para este JSP, o container transforma ele em um servlet e já compila ele. Aí o container carrega esse servlet que foi gerado e já roda o método JSP init. Aí depois, o servlet gerado está pronto para atender as requisições. Então ele fica prontinho. Cada nova requisição que vai chegando, uma thread é criada. A thread é o processamento paralelo. Então, chegou várias requisições ao mesmo tempo, várias threads são criadas e processa elas de forma paralela. Tá? Então, a thread é a forma que o Java tem de fazer o processamento paralelo. Então, a cada nova requisição dos clientes, uma thread é gerada e os métodos JSP Service é executado. Esse JSP Service, pessoal, é o que vai rodar o meu scriptlet, né? Que é como se fosse o process request que o NetBeans cria lá para a gente, tá? Lá na servlet. Tá? Quando o container for terminar, o container web terminar, antes de liberar a memória, o servlet do servlet gerado, ele executa o método JSP Destroy. Então, quem chama esse JSP init JSP Destroy é o meu container web. Né? JSP init, quando ele vai ser, então, quando está sendo criado, assim que criou, e o JSP Destroy antes de terminar, antes de destruir. Tá? Aí vamos ver então um exemplo aqui usando... Vou fazer com o JSP init, a ideia do JSP Destroy é a mesma, tá, pessoal? Onde que eu vou criar um método? Se eu vou criar um método, pessoal, tem que ser dentro da declaração, não pode ser aqui dentro do scriptlet, tá? Tem que ser aqui dentro da declaração. Então eu posso falar aqui que ele é um public void e aí o nome dele JSP init. E aqui eu coloco as informações de inicialização. Por exemplo, vamos falar aqui que quant recebe 10. E aí, esse quant aqui vem para cá, recebe 10 e aí passa a começar com 10 e não começar mais com 0. Né? Então, se eu vier aqui, recarregar minha página, ó, já está com 10. E a cada vez que eu pressionar F5, ele vai incrementando. Quando eu modifico alguma coisa, pessoal, né, por que já vai para 10? Por exemplo, vamos colocar aqui com 100. Modifiquei alguma coisa. Vou pressionar Ctrl S. Observe aqui, ó, aqui embaixo, né, deixa eu fazer outra modificação aqui. Observe aqui embaixo, ó, que ele vai salvar e já vai implantar isso. O NetBeans que está fazendo isso para a gente, né, já implanta isso para a gente. Aí, ó, já faz esse deploy. Né? É por isso que fez o deploy. É por isso que quando eu voltar aqui, está em 20, mas quando eu voltar aqui, ele já pega o valor que tem lá. É como se ele tivesse reiniciado essa página aí para a gente. Aí, a partir daqui, eu vou pressionando F5 e ele vai contando lá. Então, sempre que você faz um deploy, tipo, reiniciou, tá? É isso, tá? O JSP init, então, para você inicializar alguma coisa. Já falamos. Aqui os erros, né, que nós já até comentamos. Então, para capturar os erros, você precisa falar que existe uma página de erro. E depois, lá na página que vai tratar o erro, fala que é uma página de erro. E aí você tem o exception. Lembrando que esse objeto implícito exception só existe se is error page for true. E aqui está a bibliografia. E é isso. Pessoal, aí eu vou ficando por aqui. Nós vamos ter daqui a pouco uma outra videoaula, mas eu vou parar essa aqui e depois eu faço uma outra para vocês, tá? Então, por enquanto, um abraço e até a próxima.